Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcos Moura, eu sou jornalista e produtor cultural. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a produção cultural, sobretudo a produção independente voltada para o audiovisual. Eu estou há 5 anos no mercado, desde 2015, trabalhando com produção cultural e produção audiovisual. Eu já tenho alguns curtas-metragens produzidos, festival de cinema, festival cultural, tem aí a mensagem de Natal, tem aí o videoclipe da Zezé Mota, Batuque de Angola, tem o Último Eldorado, são curtas-metragens que eu atuei como produtor, o Festival de Cinema de São Gonçalo, como diretor de produção, o longa-metragem Proteção, tenho também como produção no meu currículo 2 peças de teatro, Te Conto Agora e o espetáculo Grace. E atualmente a gente também está produzindo o videoclipe, 2 videoclipes que estão em produção, da cantora Mayla. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência como produtor cultural, produtor de audiovisual, e a gente fazer aqui uma oficina bacana de produção. Vamos lá? Vamos lá? O produtor cultural, ele planeja, ele elabora e executa projetos e produtos culturais seguindo critérios artísticos, sociais e econômicos. O produtor cultural, ele produz espetáculos, mostras, festivais e até programas de TV. Ele pode atuar com teatro, música, dança, circo, artes plásticas e qualquer outra manifestação artística, ocupando-se de todas as etapas de produção e da captação de recursos financeiros até a execução final, passando pela elaboração do orçamento e do cronograma do projeto. A gente pode trabalhar com artistas ou com organizações e empresas que possuam atividades voltadas para o setor cultural. Temos ainda a possibilidade de atuar no gerenciamento de órgãos públicos e instituições. E na elaboração de políticas para o setor artístico e cultural. Até em grandes empresas, corporações privadas, a gente analisa até propostas de patrocínio. É possível ingressar na carreira através de um curso tecnológico. Mas também é possível ingressar nessa carreira aí através da experiência, das oportunidades que a vida vem trazendo para a gente ou que a gente vem provocando essas oportunidades. Muitos colegas de trabalho, não têm essa formação acadêmica e a experiência que carrega é a experiência da vivência, a experiência da produção independente, como a gente fala da produção de guerrilha. E a gente também tem aqui o que a gente pode fazer dentro aí desse leque que é chamado aí a produção cultural. Desde eventos corporativos, organizando congressos, eventos de incentivo a funcionários ou parceiros comerciais e encontros de formação profissional, vídeo institucional, marketing cultural, desenvolvendo estratégias empresariais de investimento em projetos culturais, até a política cultural, definindo as grandes linhas de atuação do governo na área da cultura, prevendo e executando atividades nos museus, nos centros culturais e todas as outras instituições do gênero. A gente organiza eventos voltados para a preservação do patrimônio histórico ou até mesmo para a valorização dos aspectos culturais de uma determinada região. O produtor cultural, ele também atua na produção executiva, criando e supervisionando os projetos artísticos e culturais, como espetáculos, exposições, filmes, vídeos, CDs, programas de TV e de rádio. E aí, falando um pouquinho também sobre o mercado de trabalho, a produção de eventos corporativos é um mercado fértil. Desde aqueles que têm um curso acadêmico,
né, que disputam esses espaços com a galera que tem experiência, né, da produção independente. Também existe a procura por produtores culturais em empresas que organizam os festivais. Festivais de cinema, festivais de teatro, festivais de música, show, bibliotecas e vários gestores de espaços e instituições públicas e privadas voltadas para a arte e para a cultura são produtores culturais que ocupam esse lugar aí de gestão. E até mesmo por conta de uma lei aí federal que define cotas de conteúdo nacional nos canais por assinatura, existem perspectivas na área de produção do audiovisual. E aí, espaço para os graduandos, né? E até mesmo para os que têm experiência na produção independente. Galera que atua na produção de curtas, longas, séries, para TV, para internet. A ressalva é que, nesse caso, a gente enfrenta uma concorrência com os graduandos de cinema, de TV e de rádio. Né? Entre os produtores independentes e os graduandos, né, existe aí uma grande e forte concorrência. Ainda há espaço também para quem quer empreender e desenvolver projetos culturais próprios. Como eu venho falando desde o início, os projetos próprios são os projetos independentes. As secretarias de cultura municipal, estadual, fundações que também oferecem vagas para compor a equipe. E essa equipe é que elabora políticas públicas culturais para os territórios. As grandes metrópoles, as grandes cidades, elas abrigam os principais empregadores, principalmente Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. Sendo que São Paulo, dentre essas três, São Paulo, podemos dizer que ela é a campeã, sabe, brasileira na realização de eventos culturais. É importante a capacitação, sim, na nossa área, como em qualquer outra área. Ainda que esse produtor cultural tenha experiência, né, da vivência autodidata e dessa produção independente, é importante essa capacitação, porque é ela que nos proporciona criar projetos de valorização da diversidade sociocultural. O currículo combina fundamentos da arte com as disciplinas sobre planejamento, sobre a organização de eventos artísticos, onde a gente também vê a filosofia, sociologia, psicologia, estratégias de marketing, redação de projetos culturais. Em algum desses espaços de capacitação, de cursos, eles exigem até um trabalho de conclusão e a realização de estágios. O fato é que o produtor cultural ele é responsável por organizar todo o material necessário no set de filmagem, por exemplo. Desde a compra ou o aluguel de equipamentos, materiais, alimentação, entrega de documentos, tais como ordem do dia, cronograma, roteiro, checklist, contratos. E aí eu estou falando aqui do audiovisual, que também possui aí boletim de câmera, autorização de uso de imagem, autorização de locação de espaço, entre outros. Então, a gente tem um leque muito vasto aí para poder estar falando sobre a produção audiovisual, mas, sobretudo, eu acho que a gente precisa entender o que é um projeto. Um projeto não deve ser confundido com intenções, com ideias ou planos colocados no papel, ainda que de forma ordenada. Projeto é um instrumento técnico e estratégico, amplamente utilizado no meio empresarial e que possui características próprias e que define como tal
independente do tamanho e da complexidade da sua duração. A gente precisa entender que todo projeto tem as suas características. A duração limitada, o objetivo específico, recursos limitados e autonomia. E aí, entendendo tudo isso, a gente percebe que a duração limitada é quando um projeto necessariamente tem início, meio e fim. É isso. Não há um projeto por tempo indeterminado, ilimitado ou inespecífico. Ele pode durar uma semana, pode durar um mês, ele pode durar um ano, mas sempre chegará a um fim. Que é quando o objetivo para o qual foi criado, ele é atingido. Ou mesmo quando se constata que não há como mais realizá-lo. Portanto, não confunda a natureza temporária do projeto com o tempo de vida do produto gerado por ele. São coisas distintas. O produto poderá ser duradouro e essa possibilidade dependerá das suas próprias características e finalidades. E aí a gente também tem um objetivo específico. Todo projeto tem como foco um objetivo específico, concreto e viável. Vai servir de guia para a construção do conjunto das suas atividades e vai resultar no produto que vai ser gerado pelo projeto. Esse produto, ou serviço, o resultado, é único e não faz parte da atividade rotineira da organização que a gente propõe. Recursos limitados, a gente tem aí os recursos humanos, financeiros, materiais. São recursos materiais do projeto que são limitados e deverão ser previamente definidos em função do tipo do projeto que vai ser desenvolvido e das suas necessidades também, né, para consecução do objetivo. O projeto também tem autonomia. Os projetos são independentes e devem ser planejados, executados e geridos paralelamente às demais atividades que a gente desenvolve. Um projeto precisa de uma estrutura administrativa própria. Ainda que todos os profissionais envolvidos, eles compartilhem atividades de outras ações e outros projetos. E aí, voltando para o ciclo de vida dos projetos, um projeto dividido em fases, com características próprias que, juntos, constituem o ciclo de vida desse projeto. A estrutura básica desse ciclo são 4: conceitual, planejamento, execução e conclusão. A ideia central, a gente indo para o conceitual, que é o primeiro item, a ideia central é desenvolvida, a estruturação do projeto é iniciada e o seu escopo definido. E aí a gente tem uma visão geral do que se pretende produzir. O item 2 é o planejamento. O projeto ganha corpo e todas as necessidades para a qual ele tem como objetivo, para que esse objetivo seja atingido, são identificadas. Assim como o melhor caminho a ser percorrido. E no final dessa etapa, o projeto vai ser cuidadosamente revisto, analisado, enfim. E, se for necessário, a gente faz alteração. Planejar é simplesmente antecipar as ações com base, observando e interpretando todas as possibilidades. A gente tem o item 3, que é a execução. O projeto proposto, ele vai ser colocado em prática e seus aspectos de eficiência, enfim, de sucesso e planejamento realizados são colocados à prova. A gente sabe muito bem que na hora da execução podem acontecer, né, coisas imprevistas. Podem acontecer os imprevistos.
Nessa etapa vai ser realizado o acompanhamento e o controle das atividades, além de ajustes quando for necessário. E a conclusão é quando a gente avalia se o objetivo e as metas daquele projeto foram alcançados, né? Nessa etapa a gente fica sabendo se a gente teve sucesso ou não. Ainda sobre o ciclo de vida, né, do projeto, a gente precisa levar em consideração quatro itens aí. A elaboração, que ela engloba as duas primeiras fases do ciclo de vida desse projeto, que é o conceito e o planejamento. A parte 2, que é a execução do projeto, que a gente também chama de produção, né? É a fase da operacionalização da coisa, acompanhamento, controle, ajustes. A parte 3, que é a prestação de contas, é a fase de comprovar a realização desse produto cultural, né? Você precisa prestar contas para os seus patrocinadores, apoiadores, para os seus parceiros. E o encerramento é a fase dos relatórios. Eles são elaborados com base em todo o andamento do projeto. São fundamentais. A gente precisa prestar conta e encerrar todo e qualquer projeto cultural com relatório. E aí agora nessa planilha, né, do Excel, eu estou apresentando para vocês um modelo de cronograma de produção, né, que você vai colocar lá o título do seu projeto. É um cronograma macro com 10 meses, 10 semanas, e é importante observar que dentro dessa planilha, dentro desse cronograma, ele tem lá o campo e o espaço para pré-produção, para produção e para pós-produção. Então você observa que nos meses 1, 2, 3 e 4 são de pré-produção. No mês 4, 5, 6 e 7 já é o mês de produção. Mês 7, 8, 9 e 10 já é o período, a fase de pós-produção. E isso esse organograma, ele é para qualquer projeto, não necessariamente com essa quantidade de meses, mas nessa estrutura de pré-produção e pós-produção. E aí embaixo a gente tem um cronograma detalhado, né? Para alguns projetos culturais a gente necessita de pesquisa, de contrato da equipe, da organização da produção de locações, aonde esse projeto vai ser executado, onde ele vai ser filmado, onde ele vai ser realizado. A gente precisa fazer uma pesquisa, por exemplo, se for uma peça de teatro, né, que fale sobre alguém ou que fale sobre algum território, requer uma pesquisa. Para a gente executar esse projeto, a gente precisa de uma equipe e a gente precisa contratar essa equipe. Lembra quando eu falei que a produção também era responsável por documentos? É essa parte aqui da contratação da equipe. E aí a gente vai para a fase de produção. Nesse caso, esse cronograma aqui é de audiovisual. Quando você observa lá que a produção está escrito lá no item, na linha 22, gravação em estúdio, gravação externa, a produção de arte e figurino, a decupagem. E observe que cada um deles está marcado de cinza, porque ali é um cronograma que foi estabelecido, um cronograma que foi estabelecido para a execução desse projeto. A gente está na parte de produção. E a decupagem das cenas. Foram feitas várias cenas e aí a gente precisa escolher quais cenas foram as melhores cenas e aí a gente chama de decupagem. E a pós-produção, que é fechando os contratos com a equipe, prestando conta com os nossos patrocinadores, com os nossos parceiros, apoiadores, como a gente falou já anteriormente,
e organizando a edição. Faltou colocar aqui vários outros itens, porque está bem resumido isso aqui, tá? Esse aqui é só um modelo de cronograma de produção. E agora estou trazendo para vocês um exemplo, que é um cronograma do set de filmagem de uma produção nossa, que é o longa-metragem Proteção. Esse é um cronograma de uma diária, foi há um ano atrás, 9 de dezembro de 2019, e esse foi o nosso cronograma daquela diária de filmagem. O nosso cronograma, nosso itinerário, ele começou às 4h45 da manhã. Vocês observem ali que tem a saída do veículo para ir buscar, no caso o Alberto e eu, 2 pessoas e o local onde o veículo ia buscar. 5h15 o veículo ia buscar o nosso diretor de fotografia, Wesley Prado, em Caraí. Então vocês observem que tem todo um cronograma de horário, a demanda, o que deveria ser feito, executado, o indicador físico de unidade e o local. Então, esse cronograma de set de filmagem, nós saímos daqui do Apolo 3, Itaboraí, fomos para Icaraí para buscar integrantes da equipe, São Domingos, chegamos em Laranjeira, né? Pegamos equipamentos no Maitá, pegamos equipamentos no Santo Cristo, tomamos café em Laranjeira, e aí a gente começou a gravar, né? Montamos o set em Copacabana. Então vocês podem acompanhar aí até o final aí, ó. Esse é só um modelo de cronograma do nosso set de filmagem. E agora aí na tela eu estou mostrando para vocês a autorização do uso de imagem. É necessário, é imprescindível, todas as pessoas que estiverem participando do seu projeto, seja no teatro, seja no audiovisual, até mesmo aquele projeto de grafite, de música, toda e qualquer fotografia e filmagem, é imprescindível ter a autorização do uso de imagem. Se essa pessoa ela não autorizou, a gente não pode divulgar a imagem dessa pessoa. Todas as pessoas que estiverem envolvidas nesse projeto, sejam figurantes, sejam artistas principais, seja uma participação pequena que seja, é necessário a autorização de uso de imagem. Então a gente não pode deixar de ter esse material com a gente. Volto a dizer, logo no início do vídeo a gente falou sobre, né, as atribuições do produtor cultural, e esse documento também é de responsabilidade do produtor cultural. E agora a gente tem um cronograma do set de filmagem em Copacabana. Foi realizado no dia 13 de julho de 2019. A gente começou a nossa diária às 8 da manhã, comprando rebatedores no edifício lá da Avenida Central. E aí tem uma sequência aí, né, de itinerário. 9 da manhã a gente buscou o Video Assist na Iuli, no Humaitá. Às 11 fomos buscar equipamento de iluminação na Luz Rio, lá no Santo Cristo. E aí abaixo vocês podem conferir aí a diária do domingo. Foi uma outra diária. Então, é imprescindível essa organização, esse planejamento, para que a gente cumpra com os horários. Esse cronograma é de um set de filmagem, a gente está falando de uma produção audiovisual. Então, precisa-se ter esse cronograma, precisa-se estabelecer horários, né? A gente tem aí
Se vocês olharem na parte de baixo, no domingo, tem ali, ó, comprar e fazer café da manhã para 13 pessoas, né? Então, a gente tem iniciar as gravações, finalizar as gravações. Não teve horário de almoço porque foram 2 equipes, 2 etapas. Uma equipe trabalhando na parte da manhã foi dispensada e cada um foi almoçar nas suas residências, enfim. E a equipe da tarde chegou para filmar. Chegaram às 16 horas para iniciar a gravação. Finalizamos as gravações às 18, 19 temos a janta, enfim. A gente precisa estabelecer e cumprir horários. Agora aí mais um exemplo aí, que é a lista de materiais, que são materiais para compra ou locação. E aí vai desde o tripé hidráulico, microfone de lapela, walkie-talkie, rebatedores, gimbal, video assist, filtro. Então, a gente precisa também dar conta de comprar e alugar equipamentos. E aí esse equipamento, eu estou falando de comprar e alugar, eu estou dando exemplo dessa parte técnica. O produtor ele precisa dar conta de toda essa estrutura. O diretor de fotografia te passa uma lista daquilo que ele precisa para executar o projeto. A diretora de arte, o diretor de arte, vai te passar uma lista de material para compor e para ele fazer a direção de arte, os objetos de cena. O produtor precisa dar conta de comprar e alugar esses equipamentos, esse material. A maquiadora, o figurinista. Então o trabalho do produtor é um trabalho extenso, sabe? É um trabalho que dá trabalho. Então ele pega toda a equipe aí, diretor de fotografia, diretor de arte, o diretor, né? A pessoa que está responsável pela alimentação. Então o produtor ele precisa dar conta da compra e do aluguel de todo esse material que vai possibilitar a execução do projeto. E agora a gente tem aí a ordem do dia. Na tela de você está aí como exemplo a ordem do dia, né? Que também é uma atribuição aí do produtor. O diretor, né, do projeto audiovisual, ele monta essa ordem do dia, mas o produtor ele precisa distribuir essa ordem do dia para toda a equipe. Toda a equipe técnica ao elenco, figurinista, maquiador, os atores, as atrizes, todo mundo tem que estar em mãos a ordem do dia. E é nessa ordem do dia aí que fica estabelecido, né, a descrição dos planos de filmagem, com horários, com nomes, com os números das cenas. Então é um trabalho em conjunto. A produção audiovisual, a produção cultural é um trabalho em conjunto. Vocês observem que tem a sequência, tem a luz, tem a locação, se é externa, se é noite, se é dia. Então está aí o exemplo da ordem do dia de um projeto de audiovisual. Agora na tela aí para vocês tem o boletim de câmera. Esse boletim ele vai para a mão especificamente do diretor de fotografia, que no nosso caso é o Wesley Prado, e para o operador de câmera, que é o Fábio Souza. Então esse boletim de câmera é para ser preenchido pelo operador de câmera, tá? É para ser usado pelo operador de câmera. Então também é aí uma preocupação do produtor ter esse material, chegar com esse material no set de filmagem para entrega, né? Entregar esse material para a equipe técnica. E agora aí a gente tem uma lista de materiais
que o produtor, pelo menos para o set de filmagem, no nosso caso e na ocasião, eram as nossas necessidades, né? Então aí estão listadas 72 necessidades de materiais, que vai desde presto-barba, a cola, pinça, filtro de linha, fita crepe, martelo, então a claquete, lupa. Então são materiais necessários, são materiais que a gente naquela ocasião tinha necessidade de ter no set de filmagem. Então é fundamental também ter uma lista de material e nessa lista de material fazer o checklist desses materiais, para não chegar no set de filmagem e se dar conta de que faltou alguma coisa ou que esquecemos alguma coisa. Então, e aí, como começar a esboçar um projeto cultural? Construir um projeto cultural, uma produção cultural, é um trabalho super interessante que envolve aptidões pessoais que todos possuem. Alguns mais e outros menos, mas todo mundo possui. E que a gente vai podendo aprimorar isso aí com a prática e com a experiência. E essa capacidade de planejar, de organizar, e as competências são essenciais nessa fase de construção para um projeto cultural. E aí a gente precisa começar com algumas perguntas, com alguns questionamentos que são básicos, que vai nos ajudar a construir esse esboço desse projeto. O que ele se refere ao que a gente pretende desenvolver com esse projeto. E por quê? Por que eu pretendo realizar? O que eu pretendo realizar? Por que eu pretendo realizar esse projeto cultural? Né? E a quem vai se destinar esse produto, esse projeto cultural? Como que eu vou realizar esse projeto cultural? Eu estou fazendo provocações aqui, questionamentos, para que antes mesmo, né, do primeiro passo, essas perguntas, esses questionamentos, eles sejam feitos, eles estejam bem em evidência, né? O que, o porquê, a quem, como, quanto. Qual o valor desse projeto? Quanto que ele custa? Eu já tenho um orçamento? Quando que esse projeto vai ser realizado? E qual a duração desse projeto? Aonde esse projeto ele vai ser executado ou realizado ou exibido? Então são elementos assim que a gente precisa ter evidentes, sabe? Na preparação de uma produção cultural. São elementos básicos de um projeto cultural. E aí a gente também precisa entender que dentro desse projeto, dentro desse projeto, a gente tem que ter o projeto físico, né? O texto, que vai desde a apresentação, objetivo, justificativa, nosso público-alvo, equipe, etapas de trabalho, cronograma de atividades, orçamento, plano de divulgação, comercialização. É fundamental esse plano de divulgação para que o produto, o projeto, ele tenha sucesso. O plano de distribuição e, por final, o plano de contrapartida. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido produtivo e que vocês tenham aproveitado aí todas as dicas, as experiências que a gente colocou aí como produtor cultural. O meu contato vai estar na descrição do vídeo. Vocês podem entrar em contato para a gente trocar experiência, para trocar ideia e para a gente também trocar informação em relação aos nossos sets de filmagens, para quem deseja acompanhar os bastidores de uma produção audiovisual, de curta, de clipe.
A gente pode combinar aí, né, de você que deseja conhecer, né, os bastidores, de estar acompanhando aí futuros sets de filmagem do nosso trabalho, tá bom? Um abraço e dê um like aí no vídeo, quem gostou.